Diferente do que muita gente imaginou com a decisão do TCU, que livrou supostamente o Bolsonaro de responder pelos crimes que ele cometeu ao roubar patrimônio do Estado brasileiro, a situação é diferente, tá? Inclusive, se teve ali uma reviravolta nos últimos dias, confirmando aquilo que eu disse. Eu vou contar para vocês alguns segredinhos aqui que não são tão segredos assim, que até mesmo a defesa do Bolsonaro já entendeu que o tiro saiu pela culatra e que o ladrão de joias continuará sendo investigado pelo roubo das joias e será responsabilizado muito em breve por isso. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso canal, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. Se você estiver vendo o vídeo aí no celular ou no tablet e não conseguir fazer a leitura do QR Code, não tem problema. A gente tem o nosso endereço do Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Você pode colaborar se quiser, quando quiser, se puder, lembrando que você não é obrigado, mas se puder colaborar com o nosso trabalho é importante. E como vocês devem estar sabendo, eu acabei sendo vítima, entre aspas, né, de uma situação envolvendo uma plataforma de apoio que o nosso canal tinha, onde eu deixei de receber um repasse de aproximadamente R$ 10.600 este mês, e aí por conta desse valor que a gente não recebeu, os seguidores do canal me recomendaram fazer uma rifa dos meus 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mitra, Cronologia do Caos, que o link vai estar no comentário fixado, e quem vencer, estando aqui no Brasil, evidentemente, vai receber os 3 livros autografados e com a dedicatória. Então, se você puder comprar aí uma cotinha, eu agradeço, que ajuda bastante o nosso trabalho aqui. E estarei em São Paulo também no início de setembro, depois eu conto mais detalhes para vocês, tá? Durante a semana aconteceu essa situação aí do TCU, que lamentavelmente neste momento está recheado ali de bolsonaristas, que estabeleceu que o Lula não precisaria devolver o relógio Cartier, mas em contrapartida o Bolsonaro acabaria supostamente sendo beneficiado, pois o Bolsonaro deixaria em tese de cometer crime, já que os presentes que ele teria supostamente roubado do Estado brasileiro e vendido em país estrangeiro seriam legais, né? Não teria nenhuma ilegalidade nessa situação. E aí na quarta-feira, que foi quando isso viralizou nas redes sociais, quando teve a decisão do TCU, é o dia que eu faço lives aqui no canal. Se você não sabe, a gente tá fazendo live aqui dia de quarta e dia de domingo. E na quarta-feira eu falei, gente, se acalmem que não vai mudar nada. O Bolsonaro vai continuar sendo investigado. A Procuradoria-Geral da República tem um prazo legal que se exaure agora, ainda no mês de agosto, para determinar se denuncia o Bolsonaro pelo roubo das joias e outros crimes ou se pede novas diligências. Até onde a gente tem informação, tá tudo bem amarradinho. Não fará sentido o Paulo Gonet pedir novas diligências, mas eu disse para vocês o seguinte, que a Constituição Federal, no artigo 37, estabelece claramente o que são princípios que devem versar-se ali sobre a coisa pública, tanto para o representante do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, quanto do Poder Judiciário, em todos os níveis, tanto na União, quanto nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. E também expliquei para vocês que o presidente da República, mesmo que transitoriamente, seria um funcionário público. Tanto que o artigo 312 do Código Penal, que fala sobre o crime de peculato, traz ali, por exemplo, a informação de que o indivíduo que é funcionário público não pode se apropriar-se de algo que ele recebeu ou que ele tem posse em função do cargo que ele ocupa. É tão simples de entender isso que basta vocês entenderem que depois que o Bolsonaro deixou de ser presidente da República, no dia 1º de janeiro de 2000, na verdade no dia 31 de dezembro de 2022, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, você não vê mais o Bolsonaro recebendo colares de ouro, kit de joias importadas. Por quê? Porque ele só recebia esses supostos presentes porque ele representava o Estado brasileiro. Eu vou dar um exemplo para que fique bem claro para vocês. Por exemplo, quando você vai em uma festa e aparece assim, fulano de tal e família. Aí chega lá, o cara sobe no microfone, pega o microfone e fala, olha, estamos aqui hoje homenageando o Carlito Neto, um grande brasileiro, que está aqui em nome da família tal, e a gente queria presentear o Carlito Neto em nome da família tal. Então, aquele presente que estaria sendo dado para mim, não é em nome do Carlito Neto em específico, meramente, mas em nome das pessoas que o Carlito Neto foi lá representar. E acontece isso direto, né? Quando vocês veem aí, fulano de tal veio receber esse prêmio em nome de tal instituição, em nome de tal cidade, em nome... Então tudo isso acontece porque no nosso país, como é uma república presidencialista,
o presidente da República, para ser bem específico, é chefe de Estado e chefe de governo. E aí saíram várias matérias, inclusive, na terça-feira, na quarta-feira já falando coisas como essa aqui, por exemplo. TCU livra Lula de devolver relógio e abre brecha para ajudar Bolsonaro no caso das joias. Eu não vou repetir tudo que eu já falei aqui nos meus vídeos sobre esse tema, porque eu recomendo que você assista outro vídeo que eu vou deixar aqui no alto para você acompanhar, e também no final desse vídeo aqui provavelmente ele vai aparecer para vocês também, onde eu explico por que a conduta do Bolsonaro é criminosa e que, independente do que o TCU determinou ou do que o TCU entendeu, o crime foi cometido. E aí o que está acontecendo? Os ministros ligados ao bolsonarismo, entre eles o Augusto Nardes, entre eles o próprio Jorge Oliveira, que além de ter sido indicado pelo Bolsonaro para o TCU, ele foi assessor de Bolsonaro e depois foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República também, no governo do à época presidente Jair Messias Bolsonaro. Então você tem ali os dois que eu citei e ainda tem um outro indivíduo que foi indicado ali pelo senador Ciro Nogueira, que é o Jonathan de Jesus, que é também membro do TCU. Então você teria ali facilmente as votações para facilitar em tese a vida do Bolsonaro. E o que acabou acontecendo? Culparam aqui supostamente a tese de que o Lula estaria beneficiando o Bolsonaro, né? De que o Lula vai poder ficar com o relógio Cartier e, em contrapartida, o que o Bolsonaro fez não seria crime. Só que eu já expliquei que o que acontece em relação ao Bolsonaro não é só ele ter se apropriado dos bens. O que acontece, por exemplo, é o crime de descaminho, porque ele deu entrada no Brasil com alguns bens que não declarou e deu saída do Brasil também com bens que ele não declarou. Tem o crime também de peculato, já que alguns desses presentes ele nem disse que tinha recebido, ou seja, ele simplesmente roubou, passou a mão e botou no bolso. Além também do crime, por exemplo, de evasão de divisas, porque ele levou quantias para fora do país e trouxe quantias de fora do país sem declarar, a suposta organização criminosa e tantos outros crimes que o Bolsonaro teria cometido. O relógio Patek Philippe, por exemplo, que inclusive só se descobriu a origem dele, que ele existiu depois das investigações, porque ele não constava em nenhum registro, exceto nas trocas de mensagens entre Bolsonaro e Mauro Cid sobre a venda do próprio Patek Philippe, fica evidenciado ali que ele recebia esses presentes e que já queria vender. Por quê? Porque ele sabia que o presente era de alto valor e ele só recebia esses presentes justamente por ser presidente da República. Tanto que, como eu disse, olha aí quantos presentes, melhor dizendo, milionários o Bolsonaro tem recebido do dia 1º de janeiro de 2023 para cá. Nenhum, porque ele não é mais uma autoridade pública relevante. Ele não representa mais um Estado. E aí, para a tristeza do Bolsonaro, o que aconteceu? O Lula disse que vai devolver o relógio, independente de o TCU dizer que ele vai ficar ou não. O TCU, inclusive, já disse que o Lula não pode simplesmente devolver, que se ele quiser devolver o relógio, ele teria de fazer uma doação à União, e isso vai melar a estratégia do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Devolução de relógio por Lula é banho de água fria para bolsonaristas. Material publicado no Globo. Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que se Lula levar adiante a ideia de devolver o relógio Cartier, que ganhou no primeiro mandato, enfraquecerá a estratégia de defesa do ex-presidente para enterrar o inquérito das joias. O presidente disse a ministros na reunião da quinta-feira que irá devolver o item que ganhou há 19 anos atrás. O objetivo do petista seria esvaziar a estratégia dos advogados de Bolsonaro, que pretendem usar a decisão do Tribunal de Contas da União para arquivar o processo contra o capitão reformado. Aliados do ex-presidente avaliam, porém, que a devolução do Cartier à decisão do TCU perderá força. Né, isso aqui do Bolsonaro. Que com a devolução do relógio, né, a decisão do TCU perderá força. Além disso, fazem leitura de que a iniciativa de Lula de devolver o relógio, mesmo sem ordem da Corte de Contas, será bem recebida na opinião pública e vai gerar comparações com Bolsonaro. Ou seja, enquanto o Bolsonaro dizia que o Lula era o ladrão, quem ficou com os bens do Estado brasileiro e roubou outros e vendeu foi o Bolsonaro. Não o Lula, já que o Lula teve de devolver tudo e devolveu, inclusive, até onde a gente tem informação, aquilo que era necessário se ser feito a devolução. Até o momento, inclusive, os aliados do Lula ali no Congresso nesse momento e também o entorno dele lá em Brasília e no Palácio do Planalto tem pedido que ele aguarde a orientação ali que vai vir da própria Advocacia Geral da União, que está questionando aí essa questão se devolve, se não devolve. E onde é que entra o problema? No dia do meu vídeo aqui na quarta-feira na live, diferente de um pânico, inclusive, que foi criado até por gente do nosso campo, dizendo que o Bolsonaro seria livre, que era uma vergonha, que não poderiam deixar aquilo passar em branco, eu falei para vocês, não só ele não ficará livre,
como, inclusive, isto não muda absolutamente nada. E aí agora sai esse material aqui na CNN Brasil, ó. Para a cúpula da PF, decisão do TCU não altera supostos crimes de Bolsonaro. Ex-presidente foi indiciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso das joias. Outro material aqui também traz o seguinte, ó. Julgamento de relógio de Lula não interfere em investigações de Bolsonaro, diz diretor da Polícia Federal, Andrei Passos. Para Andrei Passos, a análise da existência de crime no caso das joias sauditas independe do posicionamento do TCU. E ele explica aqui, inclusive, no trecho da matéria o porquê. Tá aqui, ó. O TCU apenas reconheceu que não cabe àquela Corte de Contas decidir sobre incorporações de presentes recebidos por presidentes da República, enquanto não houver lei específica, remanescendo, portanto, a competência do sistema de justiça criminal. Não há, sim, interferência no posicionamento que a Polícia Federal já adotou em sede de investigação, remanescendo os encaminhamentos a serem dados pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal e a Seara Penal, disse Andrei em nota enviada à equipe da coluna do Globo, tá? E aqui no outro trecho segue também, ó. Para o diretor-geral da Polícia Federal, a investigação de Bolsonaro envolve diversas condutas, além do recebimento das joias, tais como omissão de dados e informações, ocultação de movimentações de bens, advocacia administrativa, entre outras, indo além das questões meramente administrativas. A análise da existência de crime independe do posicionamento do Tribunal de Contas, cabendo ao sistema de justiça criminal a apreciação das condutas e suas circunstâncias para, então, concluir pela ocorrência ou não de crime. E aí a CNN Brasil fez 2 materiais que eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, onde também reconhece isso. Diz, inclusive, que tanto a Procuradoria-Geral da República, quanto o STF, quanto a Polícia Federal e até mesmo membros do TCU reconhecem que realmente esse entendimento do TCU não muda absolutamente nada o que a lei estabelece como crime. Vamos ouvir aqui, ó. E para a Polícia Federal, a decisão do Tribunal de Contas da União, assim como avaliam o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, não muda a situação de Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. E a repórter Carol Rosinho. Eu vou deixar a matéria para vocês lerem depois, mas só para vocês ouvirem aqui o que ele fala, né, no começo. E tem outra matéria também, publicada na CNN Brasil também, no canal deles aqui, que fala também sobre os possíveis crimes que a gente já trouxe aqui, ó. Ontem, a gente abriu o jornal, né, trazendo a informação, aquele julgamento do Tribunal de Contas da União, que decidiu por maioria manter o relógio Cartier com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um presente da própria marca francesa, numa visita de Estado que Lula fez em 2005 à França. A grande questão é o quanto essa decisão pode impactar, né, no ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Assim que terminou, os próprios, reservadamente, conversei com ministros do TCU que me disseram, olha, impacta profundamente, tem um paralelo muito grande, provavelmente Bolsonaro vai usar isso, né, para, enfim, sair das... Bom, provavelmente não, ele vai usar porque tá claro que foi uma jogada aparentemente combinada entre o Sanderson, os ministros que o Bolsonaro, em tese, tem contato dentro do TCU. O que eles não contavam é que, apesar disso não pegar muito bem em relação à opinião pública, a PGR, o STF e a Polícia Federal estariam tão prontas para dizer claramente o seguinte: o que vocês falaram entra aqui e sai aqui, porque quem decide isso não é vocês, quem decide isso é a lei. E simples. E aí vocês vão dizer assim, Carlito, mas não tem lei que especifique o que é bem personalíssimo e o que é bem do Estado brasileiro, né? Eu vou mostrar para vocês antes do final do vídeo que vocês vão entender. As investigações, mas aí eu fui perguntar para a Polícia Federal. Conversei com fontes da cúpula da Polícia Federal para entender, né, se essa decisão do TCU altera algo em relação ao indiciamento feito no começo do mês de julho contra Bolsonaro e outras 11 pessoas. Para a cúpula da Polícia Federal, Yuri, a decisão do TCU sobre o relógio não altera os supostos crimes cometidos por Bolsonaro. E eles me disseram o seguinte, olha, a PF entende que a principal diferença entre os dois casos é tentativa da venda, recompra, também suposta evasão de divisa. O que foi feito para escamotear
Traduzindo, inclusive isso está até nos diálogos também, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso está até nos diálogos, inclusive, também presentes ali no relatório da Polícia Federal. Eles foram orientados que eles não poderiam vender o relógio. Eles sabiam que eles estavam cometendo ilegalidades, por isso que eles queriam pegar o tempo inteiro tudo na surdina. Eu vou deixar para vocês no comentário fixar aqui esse vídeo para vocês verem na íntegra, não vou mostrar ele aqui na íntegra para vocês, mas eu preciso trazer uma coisa aqui bem importante, que é o que diz o artigo 37 da Constituição. Por quê? Na alegação lá do pau-mandado do Bolsonaro, o ministro Jorge Oliveira, né, ele diz que não tem lei que tipifique supostamente a conduta de o Bolsonaro ficar com os presentes como crime. Ele falou textualmente isso, inclusive ele até falou: eu estou afirmando, tá aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Estou afirmando categoricamente que até o presente momento não existe uma norma clara que trate de recebimento de presentes por parte de presidente da República e na ausência da norma não se cabe legislar. Não é o tribunal que pode categorizar um bem como patrimônio público. Receber presente é uma praxe desde Dom Pedro se recebe presente. Ele só esqueceu de citar um ponto importante, que na época de Dom Pedro o Brasil vivia um império, tá? Inclusive quando se teve ali a independência do Brasil, você teve a divisão do Brasil em inicialmente 3 poderes e como se viu que não daria certo, já se incluiu o 4º, né? Você tinha ali supostamente, né, a tripartição dos poderes e mais o poder moderador que estava na mão do imperador. Então não se compara um governo democrático, republicano, presidencialista com uma monarquia imperialista e quase não absolutista, né? Porque com o poder moderador, quem determinava se cumpriria ou não se cumpriria aquela situação, aquela lei, aquele caso, era o imperador. Então não dá para comparar. Isso mostra, inclusive, como tem gente medíocre ocupando cargos importantes no nosso país, porque é bem relacionado. O Jorge Oliveira é um grande exemplo disso, ministro aí do TCU, tá? E aí a gente precisa lembrar que, mesmo que não tenha uma lei claramente separando o que seria supostamente um bem privado de um bem público, o que deve se levar em consideração é o que estabelece o artigo 37, que fala sobre como a administração pública deve ser regida. Tá aqui, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de... E detalhe, isso aqui não é um ou outro não, tá? Esses princípios são cumulativos, eles têm que ser todos e não um ou outro. E olha o que diz aqui, ó. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em específico, no caso do princípio da impessoalidade, é simples. O presidente da República, se ele não tivesse aquele cargo, ele receberia esse presente? Não. Ele recebe porque ele é presidente da República. Então o presente não é dado a ele como figura pessoal, é dado a ele como representante de Estado e representante de governo, porque no país como uma república presidencialista como o nosso, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo, certo? E também o princípio da moralidade. Por que se tem de falar do princípio da moralidade? Imagina, por exemplo, eu, Carlito Neto, ser eleito presidente da República um dia e o TCU dizer que eu posso receber qualquer presente e acabou. Eu simplesmente vou chegar ali para uma nação amiga e falar assim, ó, eu queria que vocês me dessem aí um colar de joias, aí um relógio importado de uns 15 milhões de reais, vocês podem me dar? Eles iam lá e me dariam. Qual a garantia que a gente teria de que eu não faria negociações espúrias com estes países, com estas nações, justamente porque eu estaria me beneficiando pessoalmente? Por isso que o princípio da impessoalidade é levado em conta. E outro ponto também que a gente precisa lembrar aqui é o que diz o Código Penal no seu artigo 312, porque se vocês lembrarem, o presidente da República, o deputado federal, o senador da República, mesmo que transitoriamente, são funcionários públicos. Então imagina, por exemplo, aqui, você ser um funcionário público, você ser um deputado federal, você ser um deputado estadual, ser um senador da República, ser um governador, ou até mesmo ser um presidente da República ou ministro de Estado, e começar a receber presente ali por causa das suas visitas estrangeiras a outros países, e o presente que você recebe ser seu, e não do país que você representa. A pergunta que você tem de fazer é o seguinte: se você não ocupasse aquele cargo, você receberia aquele presente? A resposta é bem simples: não. Tanto que, no caso específico que a gente está trazendo aqui do Bolsonaro,
ele não recebe mais esses presentes desde que ele deixou a presidência da República. E olha o que diz o Código Penal no artigo 312 sobre o crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo. Tá bem claro, ou seja, Bolsonaro ganharia esses presentes se ele não tivesse no cargo de presidente da República. Vocês entenderam que tem coisa que, apesar de não estar escrito detalhadamente, está implícito na lei? Por isso que é importante a hermenêutica jurídica e por isso que quem interpreta a Constituição e as leis do nosso país é o Supremo Tribunal Federal. É ele que estabelece o que é crime, o que não é crime, o que é lei, o que não é lei. Então, para tristeza de todos os bolsonaros que ficaram aí batendo palma, felizes, reclamando disso, daquilo, para tristeza deles, o Bolsonaro vai continuar se lascando do mesmo jeito. Por quê? Como os jornais citaram, como eu mostrei para vocês na CNN, tanto a Procuradoria-Geral da República, quanto o STF e a própria Polícia Federal já falaram, não muda nada. Já que eles dizem que não tem lei que defina se é crime ou não é crime, então eles não têm como decidir. Quem vai definir isso é a justiça. Porque existem elementos que violam os princípios ali da impessoalidade, moralidade, publicidade, legalidade e eficiência que constrói a narrativa do Bolsonaro. É só lembrar da decisão do Bolsonaro ali em dar indulto ao Daniel Silveira. E que a justiça reviu, o STF reviu o indulto dado ao Daniel Silveira. E muita gente falou, mas o indulto é um princípio legal estabelecido na lei, que só o presidente da República pode conceder. Pode, mas ele não pode cometer o que a gente chama de desvio de finalidade. Ou seja, ele não pode utilizar o princípio da pessoalidade para poder abonar amigos dele que são criminosos, sob a certeza de que cometa o crime que eu posso indultar e eu vou indultar o crime que você cometeu. Então, por isso que o princípio do desvio de finalidade e o princípio da impessoalidade, no caso do Bolsonaro, no artigo 37, foram violados e o Daniel Silveira está no chinidró. A aplicação da lei não funcionou para ele. Eu queria agradecer, inclusive, a todo mundo que segue meu canal aqui, que sabe da seriedade do meu trabalho. De verdade, né? Às vezes muitas pessoas falam que eu sou arrogante quando eu falo muito de lei, disso, daquilo. É porque eu estudei muito, meu povo. Eu vim de um lugar que o Paulo Freire teve de entrar na minha cabeça para eu entender que a única coisa que poderia fazer eu transformar a minha vida e o meu futuro era a educação. Então eu não aceito ficar falando coisa da boca pra fora, de qualquer jeito, pra agradar as pessoas, porque eu estudo muito. Hoje, agora que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, são sábado, 17 horas e 59 minutos. Eu tô com a garganta inflamada, tô gripando e mesmo assim eu tô aqui. Tomei remédio a tarde toda pra ficar bom, pra gravar vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que vocês confiam no meu trabalho. Vocês sabem da seriedade do que eu faço aqui e é isso que mantém meu trabalho aqui diariamente pra vocês e é isso que faz com que cada vez mais eu continue produzindo conteúdo aqui pra vocês, em respeito a quem respeita o meu trabalho e também porque eu acho que é o meu papel como comunicador popular desconstruir às vezes pânicos que são criados até no nosso próprio lado. Essa é a verdade. Na live da quarta-feira, inclusive, eu falei, daqui a pouco alguns canais vão começar a soltar vídeo dizendo que Bolsonaro foi anistiado, que acabou. Cerca de 20 minutos depois que eu falei isso, começaram a sair vídeos no nosso campo, dizendo que perdoaram o Bolsonaro, que Bolsonaro não seria mais culpado, mais punido. E aí eu pergunto, baseado em quê? Com todo respeito a todo mundo que tem direito de sim gravar vídeo e falar o que quiser, mas baseado em quê? Só para gerar audiência, porque essa informação é polêmica e o público ia ficar revoltado e ia vir assistir? Não, eu prefiro continuar tendo ali 15 mil views, 20 mil views, 25 mil views em um vídeo meu, mas sabendo que a audiência tá aqui porque sabe que o meu trabalho não é um trabalho onde eu trago aqui palpite sobre o que eu acho que vai acontecer, mas sim o que eu faço analisando o que aconteceu e trazendo o retorno do que supostamente não aconteceu. Quer que eu dê um exemplo recente, que inclusive vai ser um vídeo que a gente vai gravar depois desse aqui? Eu falei na segunda-feira que o Valdemar não poderia estar no mesmo lugar que o Bolsonaro naquele evento que aconteceu em São Paulo no final de semana passado e que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente iria rever isso. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes intimou os dois e deu 48 horas para que eles esclareçam por que eles supostamente descumpriram as medidas cautelares diversas à prisão. E o entorno do Bolsonaro, inclusive, está achando que o Bolsonaro ou ele pode ser preso nos próximos dias. Se eu não tivesse conhecimento do que eu tô falando, a gente acerta aqui muito, a gente erra às vezes também, evidentemente, mas a gente acerta muito aqui, justamente por causa da seriedade deste trabalho, tá bom? Vocês estão vendo esse vídeo aqui no modo estreia, como o vídeo ficou muito grande, eu soltei aqui pra vocês no modo estreia, que é como se fosse uma live, né? Vocês comentam, eu interajo aqui no chat, mas a gente não tá ao vivo, tá? Se você tá vendo esse vídeo depois, esse vídeo não tá mais como modo estreia. Eu queria lembrar vocês que, se puder, evidentemente, adquiram a nossa rifa,
que como eu falei para vocês, eu acabei tomando aí um prejuízo de uma plataforma de apoios que a gente tem aqui no canal e que nunca deu problema pra gente, mas infelizmente a gente teve um problema neste mês aí, onde cerca de R$10.600 não foram repassados pra gente, e eu vou deixar para vocês no comentário aqui fixo o link dessa nossa rifa. A rifa custa R$30. Quem vencer a rifa vai receber esses 3 livros aqui na versão física, enviados por mim, com dedicatório e autografado aqui no Brasil. Se você morar fora do Brasil, você pode participar, mas o endereço para eu enviar este material para vocês é aqui no Brasil, tá bom? Grande abraço para vocês, compartilhe esse vídeo, compra a nossa rifa, se inscreva no canal. Se quiser colaborar com o nosso Pix também, tem um QR Code aqui no alto, tem o nosso endereço aqui de Pix também. E já adianto para vocês, tá? Mês de setembro, vou dar um pulinho rapidinho em São Paulo, porque o meu livro novo, Descomplicando a Política, será lançado na Bienal do Livro e eu estarei lá presente. Só vou confirmar para vocês nos próximos dias a data, o dia que eu vou estar lá, para que vocês possam comparecer lá, não só para comprar o livro, mas também para me conhecer e para a gente fazer o autógrafo lá do livro, fazer uma dedicatória e ter esse contato que a gente sempre tem aqui na internet, mas agora ter presencialmente, fisicamente, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.